Então, vamos lá, pessoal. Eu vou compartilhar aqui primeiro o material da aula 2, depois da aula 3, e aí a gente vai conversando e vai discutindo, tá? Como tem pouca gente hoje, se tiver alguma dúvida específica, a gente vai tirando no final de um a um, e aí a gente. Às vezes a dúvida de um é dúvida do outro também. Então, vamos lá, pessoal. A atividade 2, ela vence agora dia 15/5. E ela vale 2.000 pontos. Todo mundo está conseguindo ver meu slide? Sim. Sim. Tá, beleza. Muitos alunos me pediram para tentar mudar a data do dia 15/5. Mas, infelizmente, pessoal, não é uma decisão da unidade. Eu até passei a solicitação para os meus superiores, do coordenador do TCC, só que a informação que eu tenho até o momento é que essa data ela não vai alterar, tá? Se tiver alguma alteração, a gente manda um comunicado via comunicação interna por e-mail, e aí eu posto lá no grupo também para todo mundo. Então, a gente permanece com essa atividade 2, vencendo no dia 15, tá? Então, aqui é só orientações mesmo em relação ao TCC, que vocês já sabem, a questão do tutor, né? Ele tem 7 dias úteis para corrigir e para dar uma nova oportunidade. Quem postar essa semana já não tem mais esses 7 dias úteis. Então, provavelmente, o tutor ele não vai abrir para o aluno colocar a nova tentativa, e aí ele vai corrigir tudo para a atividade 3, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, nessa atividade, né, eu preciso revisar tudo da atividade 1 e deixar no mesmo documento da atividade 1, colocar os itens da atividade 2. Porque o tutor, ele verifica se o que ele sinalizou, né, na atividade 1, se vocês acertaram, tá? Ah, mas eu não fiz isso. Não tem problema, assim, o tutor ele só vai te alertar para os próximos. Mas para quem ainda não enviou, envia no mesmo arquivo da atividade 1 corrigida pelo tutor, tá? Então, nessa atividade 2, vocês precisam fazer a fundamentação teórica, a metodologia, cronograma e referência. Na nossa aula passada, eu já tinha falado dessa atividade 2, então eu vou falar bem rapidamente aqui, tá? Então, na fundamentação teórica, vocês têm que ter de 3 a 4 páginas, e eu tenho que ter o levantamento, né, do meu tema e quais são os autores, né, que tratam esse tema. Então, eu tenho que ter, no mínimo, 5 autores diferentes para fazer essa fundamentação teórica de 3 a 4 páginas, e principalmente, pessoal, que vai abordar dentro dessa revisão da bibliografia, que é a fundamentação teórica, o meu tema e também os conteúdos que eu listei nos 3 objetivos. Então, o tutor, ele vai lá no seu problema, ver o que vocês escreveram, vai ver os 3 objetivos que vocês listaram, que foram os objetivos específicos, e vai verificar se isso tudo está dentro do contexto na fundamentação teórica, tá? Quando eu falo de mínimo 5 autores diferentes, eu posso citar em 3, 4 parágrafos o mesmo autor, tá? Não tem problema não, eu posso repetir o autor, mas eu tenho que ter sempre, né, os 5 autores diferentes. E muita atenção nas citações diretas e citações indiretas. Essa questão da citação, no arquivo em Word, ele está bem explicado. Como que vocês vão fazer, tá? Um ponto de atenção é o que eu coloquei na minha citação da fundamentação teórica, ele tem que refletir lá na referência. Eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, mas se eu coloquei na minha fundamentação 10 citações, essas 10 citações elas têm que refletir lá atrás, na parte de revisão bibliográfica. E aí, no arquivo também, em Word, que está disponível no portal de vocês,
eles dão, né, sugestão do levantamento bibliográfico, que são esses 3 sites, né, que vocês podem fazer essa revisão. Por quê? Eu tenho que tomar muito cuidado para não colocar uma informação que não seja uma informação confiável, tá? Então, eu vou colocar texto de Wikipédia e aí vai. Eu não posso fazer isso. Então, por isso que eles dão aqui uma referência de onde que vocês podem utilizar. Ah, eu estou tirando de um livro. Ótimo, coloca a referência certinha desse livro. Outro ponto de atenção, pessoal, formatação do trabalho. No documento em Word, ele dá essas 2 telas de formatação do trabalho, em geral, né, que é o espaçamento de 1,5 linhas. A primeira linha eu tenho que ter, né, o espaçamento aqui de 1,25 e aí vai. E também de formatações, de citações longas, que eu preciso também formatar. Então, isso tira ponto. Eu vi em muitas correções dos alunos que me enviaram, o aluno, mas eu vou formatar ainda, mas toda vez que eu fiz o meu documento, atividade 1, atividade 2, atividade 3, eu já tenho que fazer em cima dessas formatações para vocês não perderem pontos, né, desnecessário. Então, principalmente na hora de enviar agora a atividade 2, faça uma análise geral do trabalho e olhe essa questão da formatação, tá? A metodologia. A metodologia eu já tinha até mostrado para vocês na aula passada, coloquei no grupo também, mas a metodologia ela tem, né, a forma de um texto corrido, e aí eu tenho que abordar os itens, né, que é a definição do tipo de pesquisa que eu vou fazer, o período dos artigos que eu pesquisei, muita atenção. Eu tenho que avaliar os artigos publicados nos últimos 10 anos. Eu tenho visto trabalho com artigos de 20 anos atrás, eu tenho pedido para tirar, para adequar, tá? E também, né, a busca em livros, sites, bancos de dados, e eu tenho que falar dos descritores, né, que palavras-chave. Então, na última reunião, eu até fiz um modelo de metodologia. A metodologia é bem curtinha mesmo, e aí vocês podem utilizar esse modelo. Ponto de atenção: não vá todo mundo copiar na íntegra do jeito que está, porque senão vai dar plágio de um artigo para o outro, principalmente se for do mesmo curso e o mesmo tutor. Então, ele vai tirar pontos de vocês. Isso aqui é só uma ideia mesmo de como eu vou fazer a metodologia e ela é bem curtinha. Na parte de cronograma, eu vi também que muitos alunos perderam pontos porque eles não completaram essa parte do segundo semestre de 2020. E aí, teve também alunos que colocaram, né, na verdade, esse cronograma igualzinho que está no manual, no qual o tutor ele tirou pontuação, porque ele falou que cada aluno tem que fazer a sua, né, especialidade mesmo, o tempo que ele vai fazer cada atividade. Então, muita atenção na parte do cronograma, tá? O cronograma ele vai completar aqui em cima, vai ficar 2020, 2020. Ele vai completar o primeiro semestre, que aí vocês vão preencher aqui de acordo com as datas que hoje nós temos no manual. E preencher esse 2019 aqui, ó, 2020, que é o segundo semestre, eu já fiz o preenchimento aqui baseado normalmente no cronograma do TCC. Mas vamos supor que eu tenho mais dificuldade em elaborar as considerações finais. Eu coloquei aqui que somente em novembro eu iria fazer, mas eu tenho mais dificuldade, então eu vou adiantar, eu vou colocar em outubro e novembro. Esse cronograma, ele é assim, de acordo com a realidade de cada um, tá? Na parte de referências, tudo que eu coloquei no meu referencial teórico, eu tenho que colocar no final as minhas referências. Então, por exemplo, se eu citei uma norma, né, a ABNT NBR 10.004, e fiz a citação dela, eu atrás nas referências, né, eu preciso colocar certinho essa referência,
o ano dessa referência e se eu pesquisei ela, o site que eu pesquisei e quando que eu acessei. Essa parte de referências, ela também está bem explicada no documento em Word, tá? Só que o que eu tenho visto muito é, na fundamentação teórica, eu tenho vários autores e no final eu não coloco essas referências desses autores, e eu preciso colocar ela na íntegra, tá? De atividade 2, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Da atividade 2, tá tranquilo? Tá tranquilo. Ô, Gisele, na hora que eu terminar a atividade 2, porque eu ainda não enviei, vou enviar talvez na segunda-feira, eu posso encaminhar para você dar uma olhada antes? Pode sim. Pode me encaminhar, no caso, na segunda-feira, pode me encaminhar cedo, que aí eu já verifico e dou o retorno, tá? Tá bom. Obrigado. E aí, deixa as considerações, pessoal. Quem está me enviando, pode me enviar até pelo WhatsApp mesmo, que às vezes é mais rápido para vocês. E deixa as considerações que o tutor colocou na atividade 1, porque aí eu já confiro se vocês fizeram do formato correto, tá? Então, eu vou passar agora a atividade 3. A atividade 3, pessoal, ela vence no dia 5/6. Ô, Então, Gisele, oi? só uma dúvida, desculpa, voltando à atividade 2. Com base para fazer a fundamentação teórica aí, estiver usando outros TCCs do tema ou relacionados ao tema ou teses aí, tem algum problema para usar e usar as referências? Não, não tem problema nenhum, não. O que você tem que ficar atento no TCC é o seguinte, em monografias de outras pessoas, é que tem parágrafos que eles referenciam, e aí se você pegar esse caso, por exemplo, eu tenho uma citação direta da monografia, então eu vou citar o meu autor da citação direta, do jeitinho que ele colocou lá na monografia. Agora, se eu pego um parágrafo, mesmo que eu reformule e faça com as minhas palavras, mas vai ser citação indireta, e aí é dessa pessoa, vamos supor, você pegou uma monografia minha, Gisele, então você vai referenciar eu, tá? É só ficar atento a isso, porque às vezes eu tenho lá uma citação direta de um autor A, e aí eu coloco como se fosse o dono da monografia quem escreveu. Então é só esse ponto de atenção, tá? Ok, beleza. E Era dos só... últimos 10 anos também, tá, Gabriel? Não pega nada fora desse período, não. Em relação a esse tempo, eu até olhei com o tutor também. Aí eu expliquei ele, aí ele falou que devido ao tema e tudo mais, poderia até ser uma coisa mais extensa, que deveria tentar ser realmente dos últimos 10 anos, mas que se achasse alguma obra, algum livro um pouco mais antigo, que tivesse com informações necessárias, que poderia colocar, mas que isso deveria ser bem escrito lá na metodologia. Aí, o que você acha sobre isso? Não, aí assim, se o tutor ele validou, Gabriel, você tem, né, uma evidência. E aí você pode colocar, mas lá na metodologia você vai ter que descrever. E aí você pode colocar, por exemplo, olha, o tema ele é um tema que não tem, né, material, enfim. E aí está sendo utilizado dos últimos 15 anos, 17 anos. Se o tutor ele validou, não tem problema. A questão é se eu não tenho esse alinhamento com o tutor, tá? Porque aí o tutor ele vai tirar pontuação. Por isso, assim, que muitas das vezes, às vezes, né, o aluno me manda o material e fala assim, Gisele, o material tá bom? Eu falo, olha, a meu ver, o material tá bom. Só que quem vai dar a nota para vocês é o tutor. Então, vocês precisam do feedback mesmo do tutor. Esse tema tá bom? A meu ver, tá bom, mas manda para o tutor para ele validar. Então, se o tutor, Gabriel, te validou isso, ótimo. Aí só se der algum problema para frente, me aciona, que aí a gente pega essa mensagem do tutor e aí a gente trabalha em cima dela, tá? Ok, tudo bem. Obrigado. Mais alguma dúvida, pessoal, da atividade 2?
Eu vou postar, então, aqui. Gisele, Oi, bom dia, Walter. bom dia, Walter. Eu tenho uma dúvida na citação direta. É o seguinte, quando tem que fazer o recuo ali, quando ele tem mais de cinco linhas, o parágrafo? Ou 6 Isso. linhas? Ele fala no manual, ele fala, se não me engano, no Word, acima de 3 linhas, tá? Aí você já faz o recuo. Lá Então, no Word, na parte de fundamentação teórica, tem um parágrafo explicando isso. sim. Então, se eu fizer ali 5 citações diretas e todas elas tiver mais do que 5 linhas, todo tem que ter recuo. Sim. Só que aí, Walter, para o trabalho ficar mais atrativo e melhor, tenta mesclar isso, tá? Sim, Aí, entendi. assim, eu te aconselho por exemplo, você pode até colocar, não tem problema nenhum, não. Só que, assim, tenta mesclar no primeiro parágrafo você não coloca, no segundo você colocou, você coloca no terceiro e no quarto você não coloca, e aí vai no quinto você coloca de novo, para tentar mesclar, se de fato não tem como mudar, tá? Só para não ficar assim, todo parágrafo eu ter uma citação dessa mais longa, tá? Ok, obrigado. Ô, Gisele, pegando o gancho aí, esse recuo é só para citações diretas longas, né? Quando é Isso, indireta, não tem isso não, né? Ele entra dentro do não, texto meu mesmo. isso, dentro do seu texto mesmo. Ok. Então, na atividade 3, pessoal, ela vence no dia 5/6 e eu preciso do feedback da atividade 2 para corrigir, né? E na atividade 3, fazer as alterações e publicar a atividade 3. E aí, gente, a atividade 3 é o que tem a maior pontuação. E o tutor, ele vai verificar o trabalho de vocês na íntegra, tá? Então, a formatação, principalmente, tudo que ele pediu para corrigir na atividade 1 e atividade 2, ele vai verificar se vocês fizeram. E aí, pessoal, como eu falei na nossa primeira aula, que foi presencial, não é uma coxa de retalhos. Ele vai verificar se, com a introdução que vocês colocaram, se tá tudo conversando no trabalho, tá? Então, nessa atividade 3, eles vão ler o trabalho de vocês tudo novamente e vai ver se tudo está encaixando. Então, por exemplo, eu escrevi a minha introdução, e aí ele vai ler. E aí, numa parte do objetivo, não ficou tão claro, né? Não conversou. E aí, ele vai pedir para vocês fazerem alteração em qualquer outra parte do trabalho. Por que eu estou falando isso? Porque tem muito aluno que às vezes ele me fala assim, não, Gisele, mas o tutor me deu total na atividade 1, me deu total na atividade 2, depois que eu fiz todas as correções, e na atividade 3 ele pediu para eu corrigir. É porque ele vai fazer essa análise geral que é do trabalho de vocês, tá? Ponto de atenção também, utilizar o CopySpider para verificar o plágio, tá? Não deixe de verificar, e se tiver acima de 3%, vocês precisam fazer a correção. E outra coisa também, na hora de passar o CopySpider, a referência lá no final, que é a última, né, página do trabalho, vocês precisam tirar, porque senão vai dar um número, né, uma porcentagem muito grande de plágio. Então, vocês precisam tirar, tá? Então, tudo que eu revi, tudo que eles me falaram, né, tudo que o tutor me falou, da atividade 1 e atividade 2, eu vou fazer alteração e eu pego o arquivo da atividade 2 e completo com a atividade 3. A atividade 3 nada mais é que todo o acerto da atividade 1 e 2, a introdução e a parte de formatação. E aí, pessoal, muita atenção na parte de formatação, tá? Para vocês não perderem pontos assim desnecessários. Eu tenho alguns tutores também, né? Que falam muito da logo, então eu coloquei aqui a logo correta para vocês utilizarem no trabalho, que nessa atividade 3 ele vai verificar também. Na introdução, vocês precisam ter de 3 a 4 parágrafos, tá? Tinha muito aluno me questionando, nossa, páginas, 3 a 4 páginas. Não.
Na introdução é de 3 a 4 parágrafos, e aí vocês têm que escrever de maneira geral o tema. Na introdução, pessoal, assim, a gente não pode evitar o máximo possível de colocar citações, tá? Se tiver um caso extremo que eu preciso colocar, vocês podem colocar, mas não é muito viável na introdução colocar. Que como vocês já escreveram o trabalho, já viram o referencial teórico, por isso que a introdução ela fica por último, porque entende-se que você já tem um conhecimento sobre o tema para descrever de maneira geral, né, o seu tema. E cada parágrafo, ele tem que ter de 4 a 5 linhas. E aí, a parte de formatação que eu passei para vocês, que nesse momento vocês têm que conferir tudo, tá? E aí, assim, ponto de atenção também, né? É com a parte de paginação do trabalho, que aí eu vou colocar, né, no meu índice, que aí eu faço a atualização do meu índice também, do sumário, e aí eu começo a contar a partir da introdução. Todas essas informações, elas estão lá no documento em Word que está no portal de vocês, tá? Então, dentro da introdução, eu tenho que contextualizar o tema e apresentar, né, o que eu quis fazer, qual que era o meu projeto. Eu tenho que explicar brevemente, né, a minha proposta de pesquisa, o que eu coloquei e se essa proposta ela é viável, o que isso causa, né, o que isso é importante para o mercado, o que isso vai melhorar, né, para o mundo de hoje, tá? Evitar o máximo possível de citações, né, citações diretas. Então, você já tem conhecimento para fazer com propriedade, né, essa introdução. Escrever com as próprias palavras, né? E esse documento também, ele vai ser no formato, né, de .doc, né, que é do Word, diferente do TCC2, mas é semestre que vem que vocês vão ver com a Aline como que vai ser o formato, tá? E não esquecer de colocar essas atividades, né, o nome, né, do arquivo de acordo com o que eles pedem, que é colocar o nome de vocês, né, e a atividade que é. Então, pessoal, da atividade 3, é isso, é correção. Eu vou fazer no mesmo arquivo da atividade 2, vou fazer todas as considerações que o tutor me pedir, vou colocar a introdução, seguindo essas orientações, e vou formatar na íntegra o meu trabalho. E aí é isso. Eu até coloquei aqui um slide por último aqui, só para brincar mesmo, mas é de zoeira. Mas obrigada mesmo por todos os encontros. Hoje a gente fecha os nossos encontros, né, pelo Teams. Claro, se vocês tiverem alguma dificuldade, alguma necessidade, lá no grupo do WhatsApp vocês podem me pedir, a gente faz mais uma outra aula mais para frente. Mas eu acho que não vai ter tanta necessidade. Vocês podem me mandar também o arquivo de vocês, que eu faço uma avaliação antes, e vocês podem também tirar dúvidas no grupo, ou se for uma dúvida muito particular, vocês podem me mandar também no WhatsApp. Eu falo do WhatsApp, pessoal, porque às vezes é mais rápido do que o e-mail, e aí eu consigo já olhar e já dar o retorno para vocês, tá? E no mais é isso, assim, obrigada pelos encontros, né, do sábado de manhã aí pelo Teams, e sucesso no TCC2. O TCC2 é outra estrutura, mas tudo que vocês fizeram aqui no TCC1, dando continuidade, vai ficar mais fácil para o TCC2, mas aí é só semestre que vem mesmo para vocês saberem aí da estrutura do TCC2, tá bom? E aí agora eu vou abrir para perguntas, caso vocês tenham alguma dúvida aí do TCC, dessa atividade 3 também. Tá bom, vou sair aqui então, tá? Bom dia. Tá, bom dia, Ronan, obrigada. De nada. Tchau, gente, obrigada. Obrigada, gente, tchau. Se alguém tiver dúvida, eu vou ficar aqui mais 5 minutinhos na sala, tá? Gisele, eu quero te fazer uma pergunta, tá? Claro.
Na verdade, eu até me embolei um pouquinho aqui com o prazo, então eu acredito que eu não vou ter revisão da minha atividade 2. Eu estou finalizando ela hoje, vou postar, não vou nem te mandar para me auxiliar com nada, não, vou postar direto, porque às vezes, depois, assim que eu postar, eu vou mandar mensagem para o tutor, ver se ele me dá uma atenção especial, sabe? Uhum. Só que aí a minha dúvida é o seguinte, quando eu estou pegando uma referência de um site oficial, por exemplo, do Ministério do Meio Ambiente, ou Ministério da Economia, vou citar algumas partes relacionadas a esse oficial, como que eu coloco lá na minha referência? Ô, Júlio, você vai fazer o seguinte. Primeiro, quando você pega de um site oficial, você está pegando alguma portaria ou não? Não, às vezes sim, às vezes não. Porque, por exemplo, às vezes eu pego uma referência da portaria e eu cito uma norma regulamentadora, alguma coisa nesse sentido. Mas, no caso, eu estou pegando só da mesmo. Aí eu até fiz uma citação aqui, mas não fiz uma citação, não, fiz uma citação indireta. Só que, no caso, eu coloquei assim, eu não sei se está correto. Aí, depois que eu terminei minha citação, como é citação pequena, eu coloquei entre aspas, né, a parte que eu referenciei, e no final eu coloquei assim, ó, site oficial do Ministério do Meio Ambiente, aí eu coloquei a data e o horário de acesso. Isso mesmo. E lá no final você colocou ela completa, né? O site que foi e aí lá no final eu coloco o link. Mas você coloca o link e a data de acesso também, acessado em, sei lá, dia 9 de maio de 2020. Ah, tá. Lá no final, na referência, você vai ter que colocar ela completa. Aí você vai colocar qual ministério que é, o que você olhou, sei lá, se for, vamos supor, foi alguma coisa em relação a tratamento de solos degradados, vamos supor. Aí, vírgula, aí você vai colocar acesso em 9 maio de 2020. Aí você tem que colocar ela completa. Ah, entendi. Porque, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu deixei um documento à parte e estou colocando tudo que eu acho de referência, eu vou colocando lá. Tudo que eu uso no meu material, eu vou deixando lá, para depois eu organizar essas referências, entendeu? Ótimo, isso aí é a melhor coisa que você está fazendo. Porque, assim, senão vai ficando desorganizado, aí se eu acessei uma página, aí eu coloco o link lá e embaixo eu faço uma descrição do que eu pesquisei de lá, só para me lembrar, no final eu organizo as minhas referências. Agora, uma outra pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, cadê? Ai, meu Deus. Deixa eu tentar localizar aqui a parte que eu fiz a anotação. Se a pessoa vai perguntar, pode perguntar, que eu vou tentar localizar aqui. Tá, tranquilo. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Walter, que está aí na sala, Cleito, Franciele. Gisele, ontem eu te mandei para o WhatsApp minha atividade 2. Aí depois queria só seu feedback para ver como é que estava e se semana que vem, né, segunda ou terça, eu posso enviar. Tá, beleza. Deixa eu abrir aqui, Cleito. Espera aí só um pouquinho. Tá, eu olho e te falo, tá? Eu tô te dando um oi aí, tá? Beleza, ok. Obrigado. Oi, Gisele. José Nilson, bom dia. Oi, José Nilson. Eu perdi o início da aula, aí eu não quis parar para perguntar que você estava falando sobre a atividade 3, final da 2 é 3 já. Mas deixa eu só tirar uma dúvida. Eu estou reformulando, igual a gente conversou no WhatsApp ontem, eu fiquei com dúvida só referente a essas referências de colocar e poder perder ponto com os tutores. O meu tema, ele utiliza muito livros antigos, por causa que já é um tema de usinagem, e usinagem já é um processo bem antigo. Então, eu estou utilizando muito livros.
com autores e, tipo assim, livros de 2004, livros de 2009. Eu posso perder ponto por causa disso? Ou as datas é referente só aos sites que a gente acessa sobre o tema? O livro não tem problema ser antigo? Não, assim, José Nilton, você vai fazer o seguinte: você vai mandar uma mensagem hoje para o tutor, explicando isso, falando que o Zinage é um processo mais antigo e que você está usando um livro de 2004, por exemplo. Lá na sua metodologia, em vez de você colocar assim que está sendo utilizado material dos últimos 10 anos, você vai colocar material dos últimos 15 anos, 20 anos. Mas manda mensagem hoje para o seu tutor, só para ele saber, para ele não tirar ponto, tá? Entendi. Mas aí você só escreve assim, tutor fulano, o meu tema é um tema bem antigo, é usinagem. Eu tenho pesquisado em materiais atuais, porém a base desse conteúdo está em livros de 2004, de 2000, o que for. E aí, na minha metodologia, eu estou colocando os últimos 20 anos, por exemplo, e eu só estou te informando para que você tenha ciência. Tem algum problema? Aí ele vai te responder em 2 dias úteis, tá? Entendi. E aí é importante, José Nilson, a gente esperar a resposta dele. Se você mandou hoje, ele vai te responder na quarta, tá? Para você publicar essa atividade, para não ter problema nenhum, tá? Tá bom. Obrigado. Mas da mesma forma eu vou pesquisar, eu estou pesquisando atualidades também. Mas já é um processo utilizado há muitos anos, entendeu? Então, a grande parte do assunto vai ser antigo. Entendi. O assunto ele vai ser antigo, mas se você está olhando livros que são livros mais antigos, às vezes tem algum livro que já passou por atualização. E aí você consegue ver pela internet. Se você conseguir isso, por exemplo, eu estou usando um livro do Ricardo Feltri, e aí ele é de 2002, mas teve uma nova edição dele em 2012. Aí eu dou prioridade para usar esse de 2012, tá? Entendi. Perfeito. Obrigado. De nada. Oi, Júlio. Então, na verdade, a questão do José Nilson aí foi até bom que me esclareceu. É porque, assim, a minha pesquisa, ela é bem atípica do que eu vi aqui nas outras pesquisas, bem diferente. Normalmente, ou a pessoa pesquisa sobre coleta seletiva, que é algo mais comum, ou ela tem uma pesquisa voltada para acidente de trabalho, que também é algo comum. Então, só que no meu caso, eu estou juntando as informações e montando o meu material, entendeu? Entendi. E aí, o que acontece? Muita referência minha, eu estou encontrando tipo de conceitos mais antigos também, tipo acidente de trabalho. A legislação ela é antiga, entendeu? Assim, acaba que todos os outros artigos ou os outros materiais que eu estou encontrando também não é muito recente. E não mudou-se o conceito de 2001 para cá, entendeu? Entendi. Não tem problema, não. Siga essa mesma orientação que eu passei para o José Nilton, e aí só manda mensagem hoje para o tutor, tá? E aí muda na sua metodologia, não coloca os últimos 10 anos, não. Então, aí o que acontece? Muito material recente, mas é científica. Então, eu até uso algumas referências de alguns trabalhos atuais, mas para me pegar um autor mais renomado, eu estou usando mais antigo, entendeu? Ok. Beleza, só muda a sua metodologia e manda uma mensagem para o tutor, tá? Na hora que eu mandar mensagem para o tutor, eu vou te colocar em cópia. Tá, beleza, ok. Mas aí você já escreve, tá, Júlio? Que lá na metodologia você está fazendo a alteração e aí faz um contexto todo. Aí você só manda para ele para a gente deixar registrado, tá? Tá, aí só, então, na metodologia, eu preciso citar o porquê que eu estou usando essa referência de mais anos, ou é só citar dos últimos 20 anos, por exemplo, ou eu tenho que
detalhar o que eu estou usando? Ô, Júlio, você pode... vai variar muito de tutor a tutor. Eu colocaria, assim, uma frase bem enxuta, tipo, o tema, ele é mais antigo, por isso as referências dos últimos, sei lá, 20 anos. Eu colocaria bem enxuto já para ficar claro que é um tema bem antigo, mas que agora você está trazendo para a atualidade, por isso que você já está referenciando, né, os últimos 20, 22 anos, o que for. E aí, com a mensagem do tutor, você pode perguntar isso para ele. Falou, olha, você acha interessante eu já colocar na metodologia bem enxuto? Aí você copia o que você colocou. Isso, aí você copia o que você colocou na metodologia e manda para ele. Porque se ele falar assim, não, Júlio, não precisa, só coloca dos últimos 20 anos, aí tá tranquilo. Não, beleza. Gisele. Oi? Eu perdi o início, aí referente à metodologia. Eu preciso falar no início que eu estou utilizando? Eu vou explicar primeiro que eu estou utilizando referências antigas para depois estruturar toda a metodologia? Aqui, ó, deixa eu pegar o material aqui que fala da metodologia, só um pouquinho. Ok. É José Nilson mesmo, não é? É. Ô, José Nilson, eu mandei... Você tá no grupo do WhatsApp? Não. Eu estou só conversando com você pessoalmente. Ah, tá. Não, eu vou te mandar o link, mas eu mandei esse material. Aqui, ó, eu escrevi a metodologia. Ela é bem curtinha, tá? Aí você vai colocar, ó, o tipo de pesquisa, não copia igualzinho não, tá? Porque se você vai fazer com as suas palavras, enfim, tá? Mas aqui, ó, o tipo de metodologia, o tipo de pesquisa a ser realizado nesse trabalho será uma revisão de literatura, no qual será realizada buscas por artigos científicos com o tema, aí você coloca o seu tema, né? A buscas por artigos, livros, sites de bancos de dados, dissertações de mestrado, trabalhos apresentados em congressos, artigos e leis, será a base para o desenvolvimento do trabalho. Serão relacionados a artigos publicados nos últimos 10 anos, tá? Ou material, você pode colocar. Aqui você pode até colocar uma vírgula, né, para o desenvolvimento do trabalho, sendo publicado nos últimos 10 anos, né? Que é para melhoria de oportunidades e melhoria de aplicações de técnicas. Então, se você utilizou um trabalho além desses 10 anos, aí você precisa colocar o real do seu trabalho. Eu utilizei os últimos 12 anos, utilizei trabalhos dos últimos 20 anos. Eu preciso colocar ali na metodologia, tá? Entendi. Ela é bem curtinha mesmo. Então, acaba que eu vou começar ela com um texto explicando e depois que eu vou desenvolver o trabalho. A forma dele. Mas aí você vai seguindo o modelo em Word, né? Que você precisa seguir. Aí eu tenho a metodologia, depois eu vou para objetivos, aí eu vou seguindo sempre nesse modelo. Mas a metodologia ela é bem curtinha, é só aquilo ali que você vai escrever. Entendi. Eu não sei se essa é a sua dúvida. Porque eu ia colocar todo o desenvolvimento, explicar todo o processo, tal, em metodologia. Não. Esse é o... Não. A sua metodologia é só aquilo ali. Você chegou a baixar o documento em Word? Sim. Segue direitinho do jeito que está explicando no documento em Word, mas a metodologia é só aquilo ali mesmo. Entendi. Ok. Beleza? Qualquer coisa pode me mandar também na segunda-feira, tá? Tá, eu vou finalizar aí. Porque como eu já não tenho mais os 7 dias de retorno deles, eu vou finalizar, eu te mando, só para a gente ficar mais... para mim conseguir uma coerência melhor. Uhum. E já envio para eles, porque eu já perdi a primeira atividade, entendeu? Uhum. E aí, assim, o importante é a gente não deixar para enviar no último dia, para não ter problema, né? Para a gente não correr o risco. Mas é enviar no dia 14. Mas me manda na segunda-feira que eu já dou uma olhadinha, tá? Ok.
Obrigado. Mais alguma dúvida, pessoal? Ô, Gisele, deixa eu te fazer uma pergunta, igual no meu caso. Vou mandar a minha atividade 2, então provavelmente eu não vou ter tempo de revisão, né? Uhum. Aí vamos supor que eu consigo recuperar isso na atividade 3? Consegue, porque na atividade 3 vale 6.000 pontos, né? Aí na hora que atividade 3, eu posso corrigir a 2 dentro do apontamento do tutor, e aí ele vai reconsiderar, então. Sim, mas aí ele não muda sua nota na atividade 2. Ele dá sua nota na atividade 3, entendeu? Uhum. Tá. Mas sim, por isso que a atividade 3, assim, ela é bem crítica, porque ela vale 6.000 pontos, então eu não posso baixar a guarda nela, tá? Essa é uma dúvida minha também, porque como eu perdi a atividade 1, então eu estou zerado na atividade 1. E isso não retorna, certo? Sim, certo, isso não retorna. Então eu tenho 8.000 para tirar 6.000 ainda, para tirar 6. Perfeito. Isso mesmo. Você tem 8.000 para tirar 6.000. Para aprovação é 6.000? É 6.000. Entendi. Obrigado. De nada. Oi, Gisele. Oi. Aqui, tá, gente? Você já fez os agradecimentos aí no final do encontro de hoje. Você foi sensacional. Sua aula, eu já esperava que seria boa, porque eu já tive química com você. Então, assim, parabéns. A sua participação no trabalho está sendo muito boa. Oh, que bom, Júlia. Eu, Júlia, não tô lembrando de você. Eu lembro do nome assim, mas eu não tô lembrando de você. Eu fiz, foi uma das primeiras matérias de química, né? Eu sou de ambiental, mas foi uma das primeiras. Eu lembro que você até falou assim, depois de assistir química, vocês vão querer mudar para engenharia de química. Engenharia química eu quase mudei, viu? Bacana, mas a engenharia ambiental também é muito top, viu? Eu tô adorando, eu tô falando quase mudei porque realmente eu gostei muito das suas aulas e no TCC não foi diferente. Eu tô, assim, adorando. Que bom, que bom. Mas a engenharia ambiental ela é muito, muito top também. Hoje, se eu voltasse a fazer uma graduação, eu faria engenharia ambiental, por prazer mesmo, assim. A parte de tratamento de água, eu sou apaixonada. Água, esgoto, não, eu acho muito top. Eu até, assim, um período aí para trás, eu juntei com de química, a gente iniciou uma pesquisa, sabe, sobre o uso do grafeno na osmose reversa, só que a gente não conseguiu dar sequência, ficou, até por ser de curso diferente, a gente ficou um pouco distante, mas eu quero retomar depois com essa pesquisa, quem sabe pode ter a sua participação. Legal, bacana. Depois a gente conversa sim. Mas agradeço também, assim, eu sei que não está sendo fácil. Fazer o TCC não é simples, não é fácil, assim, eu começar do zero e aí, assim, eu sei que vocês têm dificuldades, né, no geral. Então, qualquer coisa pode me acionar mesmo, até no WhatsApp, que eu acho que o WhatsApp é mais rápido. Eu mando voz, às vezes eu não entendo o que vocês querem falar, vocês mandam áudio, e aí fica mais fácil para a gente ir trabalhando. Não, mas tá ótimo, tá bem explicativo, tá dando claro, suas explicações também são muito boas. É uma pena você não ficar no TCC 2. Eu adoraria. O TCC 2, não sei, até o momento, assim, a gente divide nas engenharias, né? Eu acredito que eu não devo ficar semestre que vem, mas qualquer coisa que vocês precisarem também pode contar comigo, porque eu já tenho um material pronto e aí a gente já sabe o macete de cada tutor de curso, então a gente já vai direcionando para os macetes corretos. Mas assim, a professora Aline também é muito top, vocês vão gostar dela. E aí ter calma na apresentação, né? Que é o mais, assim, mais tenso, né? Uhum. Não, mas tranquilo. Muito obrigado e a gente vai se falando. A gente vai se falando. Qualquer coisa pode chamar aqui. Tá, um grande abraço, tá? Abraço, tchau. Protegem. Se cuidem aí, pessoal. Família de vocês e vocês também. Pois é. Tchau, tchau. Tchau. Mais alguma dúvida? O Walter que está na sala, o Nilson, a Kathleen, Pedro. Eu vou estar fazendo aqui
conforme eu já peguei. Vou esperar esse material seu também. Tá, eu vou te mandar agora, você. José Nilton, esse material no seu WhatsApp, que fica mais fácil, tá? Oi, Gisele. Oi, Você vai Obrigado. dormir também, Gisele, por favor? me manda só um oi no WhatsApp, vocês dois, para eu mandar logo em seguida. Tá bom. Tá. Gisele, eu queria tirar uma dúvida referente à correção. Tipo assim, quando o tutor já manda pra gente tudo direitinho, e eles têm algumas mudanças para estar fazendo, no 2 agora eles corrigem desde o primeiro até o final? No 2, eles vão corrigir a atividade 2 e verificar se o que ele solicitou na atividade 1, se você corrigiu. Ah, entendi. É porque eu estou com um pouquinho de dificuldade na justificativa. Aí eu mandei de novo, obtive uma nota muito boa. Mas mesmo assim, eu queria melhorar ela. Depois eu posso te mandar, você me ajuda nessa? Pode sim, me manda na segunda-feira, tá? E me manda a sua dúvida. Mas pode sim, igual eu falei no início, Kathleen, vai chegar na atividade 3, que eles vão olhar a introdução, e pode ser que uma coisa que estava 100% agora na atividade 2 ou na atividade 1, você vai ter que fazer alguma alteração, tá? Isso é normal. Não. Mas assim, pode fazer sim. Então, na atividade 3, ele vai ler seu trabalho como um todo. E aí, se você quer melhorar a justificativa, ótimo, tá? É porque aí o que eu faço? Eu mando já a 2 e a justificativa já preparadinha, para ver se eles vão corrigir novamente. Se tiver que mudar, eu já mudo de uma vez. Ok, beleza. Beleza, então, Gisele, obrigada, tá? De nada. Aí você me manda, tá? Na segunda-feira cedo, que aí eu já olho para você. Não, beleza, então, obrigada. Tá, tchau. Bom fim de Tchau, semana. com Deus. Boa Com semana. Deus. Eu tinha feito, Gisele, a minha introdução e eles já tinham até feito as correções também. Não tem problema que bom. não, né? Nossa, bom demais. É que eu aproveitei que eu estava no ânimo de escrever, e aí eu fiz uma introdução, mandei, e eram as correções, eu já corrigi também, mandei de volta. Que bom. Mas na introdução, ele colocou alguma coisa específica, assim, diferente do que está no manual para você fazer ou não? Não, na verdade, a única coisa que eu tinha feito, que ele pediu para tirar, porque na introdução eu tinha colocado citações, né? Uhum. E tinha referenciado alguns autores também. Ele falou que era para mim usar mais as minhas palavras, entendeu? Isso, Aí eu pedi isso e eles me deram um ok. Não, ótimo, beleza. Agora torcer mesmo para na atividade 3 fechar com uma nota boa para ficar tranquilo. Não, com certeza. Já vou tentar mandar ela o quanto antes para poder aproveitar as oportunidades de correção. É verdade. Então tá bom, pessoal. Sim, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar, viu? No WhatsApp, que é mais rápido. E aí a gente vai conversando. Vou mandar agora, viu, José Nilson e Walter, esse material da aula, tá? E aí qualquer coisa também na segunda-feira cedo vocês podem me acionar. Tá, Gisele. Obrigado. Oi. Eu ainda não enviei a atividade 2, não postei. Provavelmente não vou ter direito à correção mais, né? Não vai ter não, tá? Ok. Mas assim, Walter, o que você precisa atentar é para fazer tudo direitinho do que tá naquele documento em Word, porque a atividade 3, ela vale 6.000 pontos. Você ficou com quanto na atividade 1? Ela não postou ainda não. A nota da atividade 1, ela não postou, não? Não. Você postou ela quando? Você publicou ela quando? Não, eu postei no tempo certo, sabe? Eu até conversei com outro dia através do e-mail, ela falou assim, pode aguardar que eu vou lançar a nota, mas não lancei ainda não. Não, até mas não ontem tem, não. Mas tem 7 dias úteis já, fora sábado e domingo, que você postou? Já tem. Uai, que estranho, Walter. Depois você me manda o print da tela que você colocou, da atividade 1? Sim, mando sim. Que aí tem data e horário que você publicou ela? Tá, eu mando sim. Tá, aí você me manda, porque aí na segunda-feira também eu entro em contato com ela. Ver se tá dentro, né, dos 7 dias úteis, porque você vai precisar das considerações dela para corrigir, né, e para postar a atividade 2. Sim, não entendi. Então eu aguardo, tá? Tá ok. Obrigado, viu, Zé?
De nada. Gisele, minha última dúvida. Eu vou enviar a Não mensagem. preocupa não. Pode falar. Eu vou enviar a mensagem para o tutor que corrigiu a primeira etapa. Aham. Só informando que eu vou estar utilizando dados mais antigos. Eu envio para aquelas mensagens normais mesmo do AVA? Isso, você vai enviar lá no AVA. É tudo direto no AVA, tá? Então, respondendo em cima do feedback? Assim, Nilson, sinceramente não, porque o feedback que ele já te deu que era estudo de caso, né? O que você pode responder para ele naquele feedback é que você fez a alteração do seu tema, que agora você vai falar do tema, né, de usinagem, e está fazendo um referencial, uma referência bibliográfica. E aí embaixo você pode perguntar, não tem problema nenhum, não. Agora, se você quer separar os assuntos, você vai e abre um outro campo de mensagem e manda para ele. Entendi. Eu vou mandar a mensagem normal mesmo. Mas aí, assim, naquele que ele te deu feedback, aí você pode até falar para ele, ô tutor, fulano e tal, vi as suas considerações e mudei, agora eu vou falar sobre usinagem, tal. Só para dar um retorno para ele. Ok. Obrigado. Bom dia e bom final de semana. Bom fim de semana para você também. Oi, Zé, bom dia. Bom dia, Pedro. Eu vou te mandar meu número, tem como você me colocar ali no grupo, por favor? Tem sim, Pedro. Pode mandar, tá? Eu vou mandar o link para vocês, que aí vocês entram, tá? Ok, obrigado. Bom dia, José. De nada, bom dia. Pessoal, é isso então. Vou finalizar aqui a gravação, vou colocar o material também no YouTube para vocês acessarem, tá? Ótimo dia para vocês, bom fim de semana e bons estudos. Bom dia, Gisele. Bom final de semana também. Obrigado. Tchau. De nada, tchau. Tchau, obrigado.